hormonal. Você falou sexualidade, sexo e sexologia. Sexologia é o estudo do sexo, Tá. da prática do sexo, ou o estudo da sexualidade. Tá. Né? Sexualidade é esse conceito amplo e o sexo é o prática, ato em si, o ato, né? tá. O ato em si. Tá bom. E aí o que acontece? Aí a gente tem que começar a falar. E a casa tem que começar a falar considerando o tal do empurrão hormonal. O que é esse empurrão hormonal? É quando a menina tem a primeira menstruação. Que é lá pros... Então, aí que o problema começa. Tá. E a idade média é com 12 anos de idade. Mas a hoje em partir dia- dos 9, não só hoje em dia, desde sempre, a partir falam dos que é por 9. causa da alimentação, que... Não, que tá a partir, sendo cada organismo é de É? um jeito, não é alimentação, não é de ontem, desde que o, né, a né, o quantidade mundo de é mundo. hormônio que colocam na Nada, comida. entre 9 e 16 anos, desde sempre, é considerado um período normal para ter essa primeira menstruação. Então, nós estamos falando de 9 anos de Poxa. idade. E os meninos também, por volta dos 11, 12, vão ter a primeira ejaculação espontânea. Mas também pode ter um pouco antes ou um pouco depois. Então, esse é um por volta. Então, o que isso sinaliza? Que os genitais amadureceram e que se essa menina tiver uma transa com penetração na vagina e com ejaculação, ela já pode engravidar. Nossa. Mas não quer dizer que deva, Ah, porque sim. nem corpo, nem cabeça estão preparados para isso. Mas a gente precisa orientar. É. Por isso que a educação sexual em casa e na escola é tão importante. A gente começa com 6, 7 anos falando de corpo, de diferenças entre meninos, meninas, enfim, dos corpos em geral, falando de jeitos de ser no mundo e Falando vai de evoluindo, higiene. de higiene, de cuidados e tal, e vai evoluindo os conteúdos, porque quando chegar perto dos 9, já vai ter que estar falando um pouco mais. E a escola, ela tem obrigação? Ela tem um jeito de falar, um padrão? Como que cada Essa escola faz isso? sugestão desses parâmetros curriculares nacionais, que eles dão aí diretrizes para o ensino Ah, é? em todo o país e explicam o que trabalhar em cada eixo, o que trabalhar em cada idade. Eu já lancei um livro falando sobre isso que também está esgotado, mas em como trabalhar. Então tem bastante, dá para buscar esse conteúdo, né? Então a cada faixa tem um jeitão e tem os educadores sexuais também, né, para trabalhar isso a cada faixa, né? Mas quando chega aí nessa entrada da pré-adolescência, aí tem que estar falando com todas as letras e na adolescência especialmente. Pois é. Porque não é deixar de falar com todas as letras que vai evitar, que tem aquele mito de que se eu não falar, não desperta o interesse. Não. É onde tem lacuna, né? Onde Não, tem espaço. a curiosidade Ele existe vai aprender com qualquer cada pessoa. vez mais e a gente precisa orientar, desenvolver esse Eu escutei pensamento cada barbaridade crítico. dos amigos meus que eu achava que era verdade. Então, Um amigo meu uma vez falou, eu tava batendo bateu no teto. Eu falei, cara, eu devo ter algum problema, cara, mas não chega nem perto do teto. E eu ficava com vergonha de falar para outras pessoas e o cara cortando mal vantagem, todo mundo, não, é isso mesmo e tal. Os amigos assim, eu falei, cara, eu devo ter algum problema. olha só, né? E aí aquelas... Depois eu descobri que os caras falavam que transava e não tinha transado ainda. Aquelas coisas de moleque, né, cara? E você vai acreditando, né? Então a gente precisa orientar, e até hoje, por exemplo, quando eu tô escrevendo pro Folhetim, eu escrevo coisas assim, né, esclarecendo, ali a ideia, né, a gente ter um jovem e um adulto jovem, mas é um universo adolescente. Quando eu tô falando com jovens em palestras ou onde for, né, a ideia é a gente orientar com qualidade para que o jovem também não entre naquele campo de que tem algo de errado comigo. Porque, eu não consigo. Não, calma. Sexo, ele é complexo. Não é para ser feito com qualquer pessoa, né? Não é pra gente banalizar como a gente tá nesse mundo atual, né? É pra gente escolher uma pessoa importante, uma pessoa bacana, com confiança. Começar desde a primeira vez com camisinha, né? A menina precisa, sim, ir ao médico ginecologista, a médica ginecologista, para escolher um método para evitar a gravidez. Nesse período? A orientação dos ginecologistas, das ginecologistas, é que a menina teve a primeira menstruação, ela deve ir ao médico ginecologista para ver como tá a parte hormonal. Tá. Aí a próxima ida dela é quando ela for se iniciar sexualmente, para escolher um método para evitar a gravidez, que hoje tem pílulas de baixa dosagem hormonal, tem uma série de métodos. Mas ela precisa ter uma médica ginecologista para chamar de dela. Ou ela precisa ter um contato no posto de saúde, alguma coisa. Ela vai falar coisas que ela não, às vezes não fala com a mãe, né? Nem só isso, que ela possa começar a usar o método, que em geral são os métodos hormonais, né? A pílula ou a injeção ou o que for, mas que ela se deu alguma alteração ali no corpo dela, sei. ela possa voltar na médica. Então ela tem que ter sexo.
para você começar a fazer, você tem que fazer com responsabilidade. Claro. E pra gente lidar com essa questão grave, que é a gravidez na adolescência, que no país, assim, é gravíssimo, né? A gente tem adolescentes aí na terceira gravidez, Putz. né? Então é complexo. A gente precisa usar as armas que a gente tem, que é aliar as pílulas, os métodos hormonais, que aí a menina vai resolver com o médico, a camisinha. Que isso vai definir a vida inteira dela. Vai atrapalhar o projeto de vida. Vai atrapalhar, vai mudar todos os planos da... E não é a hora, né? Porque a gente ainda tá em formação, né? Não tá adulto ainda, maduro para lidar com uma criança, um bebê, né? Então, a educação sexual tem esse papel também, né? Fazer toda essa preparação e mostrar, assim, que sexo pode ser um prazer, sim. Pode ser também um sofrimento, pode não ser legal, mas requer responsabilidade com o seu corpo, com o corpo do outro, né? Por conta das doenças, das infecções sexualmente transmissíveis. É um assunto complexo. Pois é, e agora tem um desafio muito absurdo de complexo, que são as redes sociais, né? Essa é minha maior preocupação hoje, é essa exposição que meu filho pode ter num TikTok, num YouTube, porque ele tá com uma tablet na mão, as crianças estão tendo acesso aí. Antigamente a gente não tinha acesso. Tanto acesso, né? Olha, não tinha nenhum acesso, né? Porque eu lembro que o meu acesso era a revista de lingerie, que minha mãe recebia. Era a única coisa que eu via. Nossa, mulher de lingerie. Hoje em dia, isso já adolescente, né? O que a gente tem que fazer como sociedade, como pais, como educadores, é trabalhar o senso crítico, ou trabalhar vamos dizer, ajudar esse jovem ou essa criança a navegar pelos conteúdos que tiver que navegar, mas separando o que presta do que não presta, né? E também com um grande cuidado para as pedofilias, né? Que a gente tem aí em virtualmente, jogos, né? É uma loucura. Adultos se passando por criança, jogando, né? Então os pais têm que estar do lado. Porque a gente, né, assim, os pais têm que estar do lado no sentido de estar conversando com o que esse jovem está consumindo, com o que esse pré-adolescente ou o que essa criança está consumindo, né? Por uma série de motivos. A gente não pode deixar solto assim. A gente tem que estar orientando, né? Falando trazendo o tema, os temas educativos, os temas de educação sexual. Então vai ter que estar ali acompanhando. Educar é uma tarefa hercúlea. Pois né? Não é fácil. Mas é a única forma, porque que ele vai ser bombardeado de informação na web? Vai, né? Cada vez mais? Sim. Mas se a gente tá andando junto ali, né, e ajudando a separar o que presta do que não presta, né, e aí a gente também precisa ter uma atitude de busca de informação. Porque como a gente falou, a gente não teve, por exemplo, no campo da sexualidade, a gente não teve aula de educação sexual. Então a gente precisa buscar literatura, buscar livros, buscar profissionais que possam nos ajudar. A gente tem que buscar, não ter medo de lidar com o tema, que ainda é tabu na nossa cultura, para poder ajudar a formar esses jovens da melhor maneira possível. Eu não sei se é uma impressão, mas parece que hoje em dia tem mais maldade do que antes, né? A maldade tá... Ela tá mais acessível a chegar dentro da tua casa, né? Ela é mais distante, hoje em dia tem muitas formas de perigo, né, para criança, para adolescente. E aí, o que fazer, né? Então, essas redes sociais, a gente tem que, não só nas redes, não é a rede social, né? É assim, a web em geral, né? O ambiente da internet. A gente tem que acompanhar, de fato. Né? Até a gente ver que que tá um jovem mais seguro, com valores bem arraigados e tal, mas mesmo assim a gente precisa ser o porto seguro, precisa ter um campo aberto para diálogo, e a gente tem que acompanhar, assim como a gente ensina desde a criancinha a tirar a fralda, dar o primeiro passo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se limpar, se trocar. A gente tem que ensinar também a caminhar nesse mundo cão que a gente vive. E como você criar esse laço de confiança com tua filha, com teu filho? Cada família vai ter que encontrar o seu jeito, né? Porque cada família tem uma linguagem ali, mas a gente vai ter que se apresentar. E aí tem educadores que falam isso brilhantemente, isso que eu vou falar agora, que é a questão dos limites. Que a gente está também uma população adulta com dificuldade de colocar limite na criança, no pré-adolescente e no adolescente. E a gente precisa colocar o limite, né? Que limite não é repressão. É diferente. Então, a gente começar a trazer noção de limites, manter essa noção do respeito ao que o adulto fala, porque tem os jovens, né, e as crianças muito soltas. Então, a gente precisa retomar essa rédea aí do limite, e para que esse jovem entenda que sim, pai, mãe, professor são autoridades.
né? E que estão falando coisas importantes. E a gente precisa retomar essa educação com um pouco mais de limite, porque a gente está soltando demais. Exato. E educada a trabalho. A nossa geração foi muito presa. Foi. E agora é o contrário, tá Agora muito a gente solta. está muito solta. Antigamente era Rogério, vem pra dentro de casa. Hoje em dia você fala, Noah, sai um pouco de casa, né? Porque as crianças não saem de casa mais, né? E educada a trabalho, Pô. né? Exige bom senso, exige a gente ver e rever os nossos conceitos e preconceitos, né? Então, assim, ninguém falou que é fácil, né? É difícil. Mas cada casa vai ter que encontrar o seu jeito, vai ter que fazer uma parceria com a escola, né? E eu acho que se você fala sobre tudo, sexualidade é só mais uma coisa, né? Se você já tem um papo sério sobre as coisas é mais da vida, um assunto. É mais exatamente. um assunto. Agora, se cria aquele clima, a gente vai falar sério agora e é só sobre sexualidade, fica uma coisa meio tabu. Agora, se você já fala, vamos falar sobre sentimentos, sobre perda, sabe, o parente morreu, o teu animalzinho morreu, já tem aquela conversa sobre isso, é só mais uma conversa. Mais uma conversa. E para o assunto deixar de ser tabu pra gente, adulto, a gente vai precisar, né, olhar para esse assunto, buscar o esclarecimento das nossas questões. Se a gente vê alguma dificuldade sexual instalada, buscar ajuda, que em geral é com o médico para as questões físicas e com o psicólogo para as questões emocionais. A gente precisa buscar essas ajudas para as nossas questões. O livro que eu vou lançar em outubro o título provisório é Clínica das Dificuldades Sexuais. Falando sobre como lidar aí com as dificuldades que a gente tem na cama. É um livro vou ter uma parte ali de perguntas e respostas para a população em geral, mas vai ter uma parte clínica de atendimento direcionada a psicólogos, a sexólogos, sobre o meu modo de atender em consultório, né? As dificuldades que são de orgasmo, de ereção, de ejaculação, de dores na penetração, de vaginismo, enfim, a gente tem uma série de dificuldades sexuais que, se a gente tem um pouco de informação, às vezes elas já deixam de ser tão grandes assim. Mas em alguns casos elas estão instaladas e a gente precisa entrar num processo, né, um tratamento, né, que vai sempre ser multidisciplinar. A gente precisa olhar para o corpo, para as questões físicas ali, mas também para as questões emocionais, que, em geral, as dificuldades sexuais têm um grande componente emocional bombando. Pois é. Que componente é esse, né? As ansiedades, os temores em relação ao desempenho, os medos dos mais variados e as cobranças. Então, o mundo de hoje ajuda a gente a ter dificuldade sexual. Que a régua tá lá em cima da performance, uma cobrança hercúlea de tudo, né? Então, complica. Tem muito